que de fato nós estejamos aqui com esse desejo, de ouvir a palavra de Deus. O culto sempre é muito bom quando a gente tem o desejo, e nós chegamos aqui orando no sentido de: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Você está assim hoje? Ou será que nós já estamos aí acostumados? Mais um domingo, mais um momento da igreja. Nós pregadores, muitas vezes nós ficamos questionando Deus, buscando uma palavra, e durante a semana parece que lendo um livro, comigo isso acontece muito. Você está lendo um livro cristão e de repente ele destaca uma passagem e é como se Deus falasse: presta atenção nessa. Às vezes também alguém traz um tema proposto e através do tema nós também trabalhamos a passagem. Essa semana aconteceu isso. Eu vou ser sincero de dizer para vocês que eu havia preparado uma mensagem para Atos dos Apóstolos, mas este fim de semana, que tem sido um fim de semana muito bom para todos nós, eu creio, falo por mim, também por muitos irmãos e irmãs aqui da igreja, o Senhor, através de uma irmã, me deu um desafio de trazer um tema baseado em Filipenses 1:21. E o Senhor falou para mim: leva essa mensagem hoje também, não é apenas para as irmãs. Então, as irmãs que estavam conosco ontem, lá em Cesarolândia, elas vão ouvir mais uma vez a mensagem que foi pregada. As irmãs e o irmão, meu doido estava lá também, mas com muito carinho e muito temor e tremor diante de Deus, eu gostaria de dizer assim: irmãos, até para as irmãs que ouviram a mensagem ontem foi uma mensagem, hoje é outra, porque a aplicação é o Espírito Santo que faz no nosso coração. Você crê nisso? A oração que eu faço é: Senhor, que não seja eu que fale, mas que o Senhor fale. Eu seja apenas um instrumento do Senhor, que eu não tenha ideias minhas. Deus, Ele permite a nossa personalidade. Isso até no texto bíblico. Quando você olha para Paulo tinha todo um estilo de escrever, diferentemente de outros, mas a essência vem de Deus. E eu oro para que isso aconteça mais uma vez aqui nessa noite. Eu gostaria de convidá-los então a abrirem as Bíblias, e mesmo que o texto vai ser projetado aqui, se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta também em Filipenses 1. Eu vou ler o verso 21 nesse momento. Ao contrário, a gente poderíamos ler todos juntos, Filipenses 1:21 é um texto curtinho também para projetar aqui. Vamos ler. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você fica incomodado quando você lê esse versículo? Alguns textos bíblicos são muito bons, quando nós escutamos, quando nós ouvimos uma pregação, quando nós lemos. Por exemplo, na quarta-feira mesmo, na nossa reunião de oração, eu mencionei lá o Salmo de número 23, verso 4, que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Então, nesse momento, nós mais uma vez louvamos a Deus, porque a palavra é verdadeira, e entendemos que o Salmo 23, verso 4, mencionado, ele não está ali simplesmente para você saber: nossa, é o Salmo que está lá na Bíblia, nossa, que maravilhoso. Mas é para um momento da dificuldade você crer que Deus está com você, porque você tem uma identidade, você é filho de Deus, porque a palavra de Deus é palavra para nós, é para a gente ler e para ela não ficar apenas na mente, mas ela descer para o coração, para ela mexer com a nossa alma, com a nossa vida, mas existem outros textos que são difíceis no sentido de nos levarem a uma meditação. Eu posso estar vivendo hoje com muitos e muitos objetivos. Eu posso ter o objetivo de ficar rico, eu posso ter o objetivo hoje, na era da rede social, de ter milhões de seguidores, de ser um influencer. Eu posso ter o objetivo de fazer o meu nome conhecido. Eu posso ter o objetivo de ser o maior aqui na cidade, em Botucatu, ser um homem mais rico. Eu posso ter vários objetivos. Aí, quando eu leio: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, se os meus objetivos são esses que eu mencionei, eu vou dizer: opa, eu estou lidando com algo que é diferente, porque Paulo, ele está dizendo: para mim o objetivo da minha vida é Cristo. Mas eu quero trabalhar com vocês esse versículo e trazendo
à luz outros textos bíblicos, né, com um tema, uma vida que vale a pena viver, como o tipo que Thomas colocou para nós, para que a gente possa saber que, assim como Paulo, eu e você podemos, pela graça de Deus, viver uma vida que vale a pena ser vivida. Nós estamos no dia 26 de julho de 2026. Você pode chegar no final desse semestre e louvar a Deus por um semestre de graça e crescimento, a imagem e semelhança de Cristo. Você pode chegar no final desse semestre e agradecer a Deus dizendo assim: hoje eu tenho um pouquinho mais de intimidade com Jesus do que eu tinha há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Para isso a gente precisa entender o que Paulo está dizendo aqui. E quando eu olho para esse versículo, né, vem à minha mente todo o contexto no qual ele escreve. Porque quando nós olhamos para esse texto, uma vida, né, para esse tema, uma vida que vale a pena viver, se eu desse para você agora um lápis, né, e uma folha em branco e dissesse: se escreva aí a vida fantástica que você gostaria de ter agora. Se Deus dissesse para nós agora: escreva aí no papel tudo que você escrever, você vai ter, eu vou proporcionar. Se você quiser ser a pessoa mais rica do mundo, eu proporciono. Você quer férias eternas? Você quer nunca mais pagar imposto? Eu lembro daquele filme do Armagedon, lembra? Os homens, eles foram lá, eles tinham a missão de destruir aquela grande, né, pedra, e de repente o asteroide, quando eles voltaram, o governo americano diz para eles: escolham o que quiserem. Aí um disse assim: eu nunca mais quero pagar imposto na minha vida. Coitado, ele conhece a realidade brasileira, né? Senão ele ia pedir e continuar pedindo isso. Mas o que eu escreveria nessa folha se eu pudesse? Será que eu escreveria: eu quero te conhecer mais? Alguns personagens bíblicos nos surpreendem quando você escuta Salomão. Salomão foi alguém que recebeu, né, essa oportunidade de Deus. Me peça o que você quiser. Eu quero o quê? Quero sabedoria. E Deus, né, gostou tanto que disse: olha, você não me pediu riquezas e bens, mas eu vou te dar também. E vou te dar aquilo que você pediu, sabedoria. Porque nós precisamos ver isso aqui e perceber que uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida onde você vai crescer na graça e na semelhança de Jesus. Eu sempre lembro daquele filósofo e teólogo chamado Blaise Pascal, que há muitos anos atrás, séculos atrás, escreveu: existe um vazio dentro do ser humano que é exatamente do tamanho de Deus. Se eu buscar preencher esse vazio com outras coisas, eu sempre vou encontrar espaços vazios. Eu nunca vou estar preenchido. Satisfação, como nós cantamos, é ter a Cristo. Na verdade, nós precisamos entender isso. E quando nós olhamos aqui, nós percebemos que Paulo, ele está escrevendo aqui. Ele está escrevendo à igreja na cidade de Filipos. Ele está escrevendo aos cristãos filipenses. E eu vou fazer algumas comparações para a gente perceber como aqueles irmãos eram abençoados e como nós também somos. E como, quando Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, ensinando aqueles irmãos sobre qual deveria ser a prioridade deles, como isso é aplicável para nós aqui também. Então perceba lá, dê uma olhada no começo de Filipenses, Filipenses 1, verso número 1. Vamos lembrar que é uma carta que Paulo está escrevendo, e ele escreve assim, olha o prefácio: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, a parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então ele está escrevendo para alguém que já tinha, assim como eu e você já temos, experiência cristã, experiência com Cristo. Existem países onde este nome Jesus nunca foi pronunciado ou nunca foi ouvido por alguns. Nós todos aqui conhecemos, nós sabemos quem é Jesus, não é verdade? Pode ser que nós, lendo Filipenses 1:21, cheguemos à conclusão: eu estou no caminho, graças a Deus, ou a gente chegue à conclusão: olha, eu preciso rever aí as minhas prioridades, porque viver com Cristo não tem sido hoje uma prioridade minha. Pode ser que a sua consciência te dirija nesse sentido. Agora, nós todos conhecemos, e quando Paulo escreve essa carta, ele está escrevendo também para irmãos em Cristo, né? Inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, e ele, né, faz a sua ação de graças. Graças
graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ele também reconhece que aqueles irmãos estavam trabalhando na obra do Evangelho. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Olha lá, verso 3. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Quando o apóstolo Paulo estava ainda vivo, ele, nós sabemos, ele é o maior escritor do Novo Testamento, o homem mais usado por Deus para isso. Ele era um grande pregador do Evangelho, ele era um evangelista, ele era também, muitos consideram, o maior plantador de igrejas, né, do Novo Testamento. E é esse que ele diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Observe que Paulo, ele não diz apenas que Cristo faz parte da vida dele, que Cristo fazia parte. Ele afirma que Cristo é a própria razão da vida dele. Aqui a gente já precisa começar a aprender. E ele está escrevendo então cartas a igrejas que ele, ou muitas vezes aprendizes de Paulo, né, colegas de ministério, de jornada, né, igrejas que eram pregadas, eram plantadas através da pregação do Evangelho. E muitas vezes ele escreve as cartas porque ele ouvia falar notícias, ele corria nas suas viagens missionárias. Você tem lá 3 viagens de Paulo, né, lá no livro de Atos dos Apóstolos, recebendo notícias das igrejas, como as igrejas iam, né, muitas vezes tratando de problemas, né. Lembre lá da igreja na cidade de Corinto, lembra lá nas igrejas na região da Galácia. E aqui também ele vai tratar, né, de questões como a importância da comunidade cristã. Mas veja que interessante, ele está dando graças a Deus porque aqueles irmãos cooperavam no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Está lá no verso 5. Então às vezes a gente tem a ideia de ler as cartas de Paulo como cartas que traziam apenas correções, traziam apenas repreensões. Paulo está dando graças a Deus. Assim também, meus irmãos, a gente precisa entender que na história da redenção, assim como a igreja na cidade de Filipos, a igreja presbiteriana Getsemane, a igreja presbiteriana do Brasil, também poderia receber essa palavra, né? Da sua liderança dizer assim: eu dou graças a Deus porque vocês cooperam conosco na pregação do Evangelho, porque a gente faz isso com a nossa vida, não é verdade? Calvino, comentando esse texto de Filipenses 1:21, né, e olhando para esta prioridade de Paulo, ele diz: enquanto Cristo nos é ganho, nenhuma condição da vida pode ser considerada miserável. Então, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que nós, mesmo no enfrentamento das nossas lutas, temos motivos para dar glórias a Deus, porque assim como Paulo está escrevendo aos Filipenses, nós podemos dizer que nós fazemos parte de um povo que está juntamente conosco cooperando na pregação do Evangelho. Basta você olhar para o seu lado, nós estamos no meio desse povo. Mas, pensando nesse versículo e pensando nas nossas vidas e na aplicação para nós, eu gostaria de trabalhar pelo menos 3 lições que eu acredito que esse texto nos traz. A primeira nos diz que o centro da vida cristã é Cristo. Olha lá. Eu sei, parece chover no molhado, parece óbvio demais, mas essa frase, ela é uma frase que no grego ela é extremamente curta, né? Esse versículo, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas ela é profundamente rica. Por quê? Observe comigo. Paulo não está dizendo, porque para mim o viver é servir a Deus. Ele não está dizendo, para mim o viver é pregar o Evangelho. Porque se ele dissesse pregar o Evangelho, poxa, ele está no caminho, né? Para mim o viver é trabalhar. Ele poderia dizer, porque para mim o viver é trabalhar. Eu não gosto desses irmãos que não trabalham, que só querem consumir. Ele poderia dizer isso. Ele poderia dizer, para mim o viver é ser evangelista, ter o meu ministério é pregar e é plantar igrejas. Não, ele diz, porque para mim o viver é Cristo. Você ouve sobre Cristo, eu escuto sobre Jesus. Nós lemos sobre Jesus Cristo. Mas uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos: mas eu ando com Ele? Nesse momento, eu sei que nós somos levados, né, pelas circunstâncias. Nós estamos aqui em um culto cristocêntrico, onde Ele é o centro. Não somos uma igreja
antropocêntrica, o homem no centro. Não estamos aqui simplesmente para pedir, Deus, olha, nós decidimos que o Senhor deve agir assim. Eu decreto que o Senhor deve. Não. Nós somos uma igreja cristã bíblica, uma igreja séria, onde eu e você, nós ainda somos pecadores, somos falhos, mas nós temos na palavra de Deus a nossa regra de fé e prática, e nós queremos moldar a nossa vida a isso que nós aprendemos aqui. Não somos os músicos mais excelentes do mundo, mas nós nos esforçamos para louvar a Deus musicalmente. Não fazemos as orações mais bonitas, com as palavras mais lindas possíveis, mas oramos com sinceridade diante de Deus. Não somos as pessoas que mais conhecem a Bíblia a ponto de ler o Novo Testamento grego, mas eu e você, nós estamos aqui porque Jesus é importante para nós. E a gente precisa aprender com Paulo, de que ele diz o seguinte: para mim viver é o meu ministério. E você quer ver como que isso é uma coisa que nos pega? Se você estivesse andando na rua, imagine que você está assistindo a televisão, A gente vai chegar em casa daqui a pouco, você vai fazer o seu prato estratosférico de comida para comer, sentar na frente da televisão, 3,5 kg de arroz e feijão, e aí você está assistindo um programa de notícias e de repente alguém está na rua, o repórter está na rua parando as pessoas e dizendo assim: quem é você? O que as pessoas respondem? Elas respondem a sua profissão. Quem sou eu? Eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um doutor, eu faço parte das forças policiais, eu sou enfermeiro, eu sou jogador de futebol, eu sou aposentado. Paulo, quando ele fala sobre ele, a gente já viu aqui em outras ocasiões, em Romanos 1:1, Paulo, servo de Jesus Cristo. Se não me engano, falamos sobre isso semana passada. Chamado para ser apóstolo, chamado para o Evangelho. Então, Paulo, ele tinha essa convicção de quem ele era. Ele sabia que todas as coisas, ele poderia dizer: viver para mim é servir, é pregar, é trabalhar, construir igrejas, plantar igrejas. Ele sabia que tudo isso fazia parte da vida, mas ele diz que Cristo para mim é maior do que qualquer outra coisa. Você é advogado, administrador, engenheiro, médico, você é músico, você é dentista, você tem a sua profissão, mas de fato, de essência, quem você é? Você é servo de Jesus. Como igreja nós somos. Todas as outras coisas eram muito importantes para Paulo, mas ele está dizendo: mas Cristo para mim é mais importante do que tudo. E se de um instante para outro você perdesse tudo que você tem, mas se tivesse uma convicção de Jesus dizendo: eu ainda estou com você, será que seríamos satisfeitos? Pense nas coisas que você mais ama na sua vida. Eu sei que você está pensando aí na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, nos seus pais, talvez no nosso animalzinho de estimação, talvez no nosso conforto, na nossa casa, em algum bem material que você tenha uma grande estima. E se de repente acontecesse na sua vida como aconteceu com o Jó, você perdesse tudo, mas no mesmo instante você sentisse claramente o Espírito Santo afirmando para você: eu continuo aqui, será que seremos satisfeitos? A tentação para mim e para você é colocar a família, os filhos, os pais, o ministério, o casamento, a profissão, é colocar isso no centro. Tudo isso é muito importante, mas aquilo que é essencial para mim e para você é Jesus. Quem está dizendo é o Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Está dizendo para nós: aquilo de mais precioso que você pode ter é vida no meu filho. É Deus afirmando isso. Fala sem meu Deus. E em primeiro lugar, Deus fala comigo. Porque muitas vezes, irmãos, nós dizemos, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí a gente perde algo que a gente tem uma grande estima. E aí parece que nós perdemos a alegria da vida, a alegria de viver. Jesus afirmou: buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino. Então eu preciso perguntar ao meu coração: se eu perder aquilo que eu mais amo na minha vida, Cristo ainda será suficiente para mim? O grande pregador Charles Spurgeon escreveu certa vez: Cristo não é
apenas o melhor da vida, Ele é a própria vida. E como nós lemos, lá no Salmo, nós temos o reino divino. Tudo isso nos foi dado pelo Senhor. A gente precisa entender: o centro da minha vida, o centro da sua vida é Cristo. A gente tem que ir embora, meus irmãos, com essa convicção hoje muito clara na nossa vida, Eu sou de Jesus, Ele é o meu bem mais precioso. Mas quando a gente continua a meditar em Filipenses 1:21, nós vamos para uma segunda lição. Primeiro, o centro da vida cristã é Cristo. A segunda nos diz que quem vive para Cristo vai encontrar propósito em qualquer circunstância. Deixa eu fazer uma pergunta para você: você está passando por uma fase de tranquilidade, de bonança, ou você está passando uma fase difícil? Eu não tenho uma bola de cristal, eu não tenho o poder de entrar na sua mente, sondar sua mente e coração. Tem pregadores por aí dizendo que podem fazer isso, mas o que eu sei é que muito provavelmente você esteja enfrentando uma luta. Conheço os irmãos, alguns com um pouco mais de intimidade, e aí a gente sabe de lutas que os irmãos passam, mas eu tenho certeza, todos nós temos os nossos motivos, que se a gente não tomar cuidado, a gente perde o sono na hora que a gente encosta a cabeça no travesseiro, não é verdade? E não gostaríamos que fosse assim, mas enquanto nós estamos aqui, nós enfrentamos isso. Por isso que fica o convite: vem amanhã, para você perceber como é que Deus trabalha na nossa vida, muitas vezes através da dor. E quando a gente olha para essa palavra de Paulo dizendo: porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, a gente aprende, pela vida dele, por aquilo que ele estava vivendo, que quem vive para Cristo encontra propósito em qualquer circunstância. Quer ver? Dá uma olhada aí, Filipenses 1, verso 12. Olha só o que o apóstolo escreve: quero ainda, irmãos, depois das ações de graças, olha lá, ele começa a carta com o seu prefácio, com a sua saudação, ele dá graças a Deus, porque aqueles irmãos estavam envolvidos com ele na pregação do Evangelho, e ele ora também em favor dos filipenses, e no verso 12, ele vai dizer, e deixa claro para nós qual era a situação dele: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Quando Paulo escreve isso, ele está preso. Preso por qual motivo? Por ser considerado um baderneiro, por estar ali tirando a paz das pessoas com este Jesus que ele anda pregando aí, que é fora dos nossos costumes, Muitas vezes ele foi proibido de pregar. Lembra lá de Atos 16, ele e Silas presos, acusados de serem bagunceiros, que estavam ali desfazendo o lucro de artífices, de homens que vendiam imagens ali, e eles vêm pregando o Evangelho, eles libertam uma jovem possessa por espíritos demoníacos, eles são acusados e presos, e ali eles cantavam horrores. Que Paulo está preso. E ao invés de ele dizer assim: a minha vida acabou, olha só a minha situação, e de ter aquela autopiedade, olha o que ele continua dizendo, verso de número 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ele está dizendo: eu estou preso, mas Deus está usando essa oportunidade para que os guardas conheçam, escutem a palavra do Evangelho. Verso 14: e a maioria dos irmãos, estimulados do Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ele está dizendo: os irmãos estão vendo a minha situação por conta do Evangelho, isso está enchendo eles de vigor e de força, eles estão percebendo que Deus está aqui comigo, e eles estão sendo fortalecidos para continuar. Ou seja, ele está dando graças a Deus por preso. Nós deveríamos estar constrangidos quando nós achamos que a nossa vida acabou, porque eu não vou menosprezar o nosso sofrimento, mas por mais que eu possa dizer para vocês que existe o sofrimento em ser um pregador do Evangelho, eu nunca sofri a ponto de ser preso por isso.
Tomara que nunca aconteça. É possível? É. A gente não sabe aí do futuro, mas eu sei que o Senhor está à frente. Mas eu tenho o exemplo de Paulo, que mesmo nessa situação, ele pôde dar graças a Deus. Para Paulo, a prisão era oportunidade. Para ele o sofrimento era crescimento. Para ele a oposição era instrumento de Deus, para mostrar que Deus estava ali com ele. E hoje, meus irmãos, o que é que traz muitas crises para nós? Muitas vezes as enfermidades, crises na família, dificuldades financeiras, lutas emocionais, solidão, preocupação com a nossa família, preocupação com a vida. E talvez, olhando para tudo aquilo que nós enfrentamos, e eu sei que a vontade que nós temos, e muitas vezes a queixa que nós temos a Deus é: por que isso está acontecendo comigo? Ô Senhor, por que eu estou enfrentando tudo isso? Eu sei que você questiona isso, eu questiono também, e não tem problema a gente questionar isso. Lembra do Salmo 13: até quando, Senhor? O salmista: até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Às vezes a gente acha que falar assim com Deus é pecado. A gente tem o exemplo do salmista, indignado, dizendo: Senhor, tem misericórdia. Mas às vezes, irmãos, olhando para o exemplo como exemplo de Paulo, a gente deveria perguntar, ao invés de: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Olhando para o exemplo dele, mudar a pergunta: Senhor, como eu posso glorificar a Cristo através dessa situação? Porque parece, meus irmãos, que é esse o caminho de Paulo. Ele estava preso, mas ele está escrevendo, dando graças a Deus. Eu quero cientificar a vocês que as coisas que têm acontecido têm contribuído para o progresso do Evangelho. E aí eu aprendo uma coisa. Você já passou pela oportunidade, de estar andando na rua, e aí de repente um amigo seu, cristão de outra igreja, ele te vê, e ele está com um amigo dele, e aí ele bate no som: esse aqui é o homem de Deus, ó. Essa aqui é uma irmã de fé. E a gente fica até constrangido na hora, né? Esse aqui ora por mim, isso aqui é uma bênção. E aí a gente percebe aquilo que muitas vezes os nossos olhos não enxergam, que nós estamos cooperando muitas vezes no reino de Deus, e às vezes não percebemos. Porque a diferença que nós temos é a presença do Espírito, a presença de Deus em nós. Paulo está dizendo isso. Então eu queria que você olhasse para a sua vida, para a crise que você está enfrentando. Eu tenho as minhas, e eu tenho perguntado: como é que eu posso glorificar a Deus através disso? E talvez essa pergunta deva ser feita direto ao Senhor: Deus, me ajuda. Porque Paulo sofreu tanto, mas se Paulo tinha da tua presença, e mesmo enfrentando cadeias, ele conseguiu ver o lado bom das coisas, porque ele via que o Senhor estava. Isso é possível para mim, Senhor? Me ajuda a perceber como é que eu posso fazer isso. E aí, eu tenho certeza que se nós tivermos este desejo, o Senhor será glorificado através do nosso sofrimento. Louvado seja Deus. John Piper, escrevendo sobre o sofrimento, certa vez ele registrou assim: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos dele. Já pensou? Alguém conhecedor da sua vida, conhecedor das suas dificuldades, vendo que você, mesmo assim, continua glorificando a Deus? Que você está satisfeito nele? Eu acredito que para que a gente viva esse propósito, a gente precisa lembrar do primeiro: Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Se Ele for, nós vivendo com Ele encontraremos propósito em qualquer circunstância. Mas eu gosto mais da terceira lição. Eu pedi para o Thomas colocar para nós. A terceira lição nos mostra que quem vive para Cristo não teme nem mesmo a morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. A morte nos choca, não é verdade? E quantos jovens têm perdido a vida? E aquela jovem que foi pular da ponte e esqueceu de amarrar a corda dela e perdeu a vida?
Uma morte tão sem sentido, na verdade. Há 2 semanas atrás, aí, na semana passada, um jovem foi encontrado ali nos predinhos do Jardim Paraíso sem vida. Outro morreu em um acidente de moto. Outro morreu em um acidente de carro. A morte, ela é pesada. A morte é triste, ela é dolorida. A dor que nós enfrentamos é terrível. Mas nós aprendemos que se Cristo é o centro da nossa vida, a gente não deve entregar a nossa vida, a gente não deve entregar a nossa emoção, tudo para isso. Porque é Deus quem nos sustenta. Alguém lembra de cabeça qual foi o salmo que nós lemos? Se você abrir de novo, o Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Dele vem a minha salvação. Dele vem a minha esperança. Quando o apóstolo ele escreve o morrer é lucro, ele está dizendo o seguinte: certamente ele sabia que para o mundo, nos dias dele, morrer significava perder tudo, não é verdade? Mas para ele morrer era ganhar tudo. Por quê? Porque a morte levaria o cristão à presença de Cristo. Já agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lembra onde isso está? Romanos 8, não é verdade? É Romanos 8? É, né? E mais para frente, né? Se você olhar aí no capítulo 1, verso 23, ele vai dizer: olha, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Perceba uma coisa, Paulo não ama a morte. Ele não está escrevendo isso dizendo eu quero morrer. Paulo, ele não procurava a morte, ele não amava a morte, ele amava o quê? Quem? Ele amava Cristo. E amando a Cristo, ele consegue escrever que para mim o viver é Ele, o morrer é lucro. Meus irmãos, a nossa esperança não está na morte, a nossa esperança está naquele que venceu a morte. Aquele que recebeu o mandato do Pai de vir, de se humilhar, de ser feito um homem, de sentir fome, de sentir frio, de se sentir abandonado. Nós estamos aprendendo isso nas segundas-feiras. Já vimos isso em um capítulo anterior. Ah, você fica triste porque você se sentiu abandonado? Jesus sabe o que é ser abandonado. Ah, você fica triste porque você se sentiu traído? Jesus sabe o que é ser traído. Ah, você fica triste porque você zombaram de você? Jesus sabe exatamente o que significa. Ele levou isso, ele viveu isso. Mas ele recebeu uma direção do Pai, e entregar a vida como nosso substituto. Ele morreu a nossa morte. E em outro trecho a palavra vai dizer: se Deus não nos negou nem o seu próprio Filho, porventura não nos dará também todas as coisas? O que é que você tem na tua vida que Deus não pode resolver? O que é que está tirando o teu sono hoje a ponto, né, de fazer perder a esperança? Tem algo assim? Entregue aos pés daquele que venceu a morte e venceu por mim e por você. Uma pessoa que vive para Cristo, ela consegue enfrentar o futuro com esperança. Às vezes você acha que você é o problema que você está enfrentando hoje. Você acha que você é a crise financeira que você está enfrentando hoje. Você acha que você é quem o seu chefe diz que você é. Eu já compartilhei com vocês, eu vivi anos, uns 4 anos, com o chefe dizendo assim: ah, você é isso, você é aquilo, você é um lerdo. Eu ia dormir, eu olhava no espelho,
E muitas vezes eu dizia assim: olha o que ele está dizendo. Até o momento em que Deus falou assim para mim: você não é quem Ele diz que você é quem eu digo que você é. E eu digo que você é meu filho. Deixa eu dizer algo para você, a gente está caminhando para a conclusão já. Tem muito mais coisas que eu coloquei aqui, mas eu acredito que esse versículo tão curtinho, ele deixa isso bem claro para nós. As crises que você tem enfrentado, nenhuma delas passa desapercebida pelo Deus que abriu mão do seu primogênito por você. As dificuldades que você tem enfrentado dentro da sua casa não vão te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe o que nos atrapalha? Ei, acorda, você está distraído. A nossa distração. Eu ouvi esses dias, até compartilhei, não lembro com quem eu compartilhei, que tem algumas pessoas estudando neurolinguística, neurociência, e alguns já fizeram algumas experiências de fazer exercício físico sem fazer. Eu até digo para você, eu até duvido um pouco, mas eu acredito na pessoa. A pessoa diz que ela se imaginou fazendo uma série de exercícios por 30 dias. Todo dia ele imaginava o que ele estava fazendo. E foi tirada a medida do braço dele antes e depois. E depois dos 30 dias o braço dele estava maior. E ele estava dizendo: olha a força que a sua mente tem. E por mais que eu tenha ainda as minhas dúvidas em relação a isso, eu fiquei pensando: eu não duvido da força que a nossa mente tem. E se nós enchermos ela com a palavra de Deus, que diz que nós somos filhos amados dele? E se nós enchermos a nossa mente, que é muito forte, com a verdade de que nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E se nós enchermos a nossa mente com a afirmação de Jesus: e eis que eu estou com você todos os dias? E se eu encher a minha mente com a palavra de Deus que diz: o Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará? E se eu encher a minha mente com Filipenses 4,19, que diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades? Nessa experiência, eu tenho as minhas dúvidas, mas na palavra de Deus eu confio. Você confia? E se eu lembrar da palavra que diz que nós somos templo, habitação do Espírito Santo de Deus, e de que nós não estamos sozinhos? E se eu encher a minha mente com a palavra que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, lembra? Nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada pode me separar e pode te separar do amor de Deus que está em nem a morte. Será que a gente tem condição de sair daqui dando glórias a Deus pelas nossas cadeias, assim como Paulo? Essa é a mensagem do Senhor para nós hoje. Deus, Ele sabe exatamente o que você tem passado. Deixa eu falar para os meus irmãos aqui que muitas vezes choram debaixo do chuveiro para não deixar as esposas preocupadas. Deus sabe exatamente o que você tem sentido. Deixa eu falar para as minhas irmãs aqui que muitas vezes olham para os maridos e dizem assim: poxa, parece que ele não aprende. E a gente é difícil de aprender mesmo, né? Mas Deus está à frente. Deixa eu falar uma coisa em relação aos filhos, aos sobrinhos, né? a nossa família toda, né? Ele sabe exatamente o que cada um precisa. Você vai começar a perceber coincidências acontecendo na sua vida, e você vai dar risada e você fala: não é coincidência, é providência de Deus. E você vai começar a perceber como Ele está na frente, como Ele está cuidando. E Ele vai permitir tudo isso para você continuar dando glórias a Ele. Você crê nisso? Diga o Thomas passar para mais um.
slide só para a gente ver. Então, o que Filipenses 1:21 nos faz lembrar hoje? Em primeiro lugar, o centro da nossa vida cristã é Cristo. Não é o meu trabalho, não é o meu dinheiro, não é o meu carro, não é a minha coleção de CD, não é a minha coleção de seja lá o que for, não é os meus dons, não é a minha mente, não são as minhas ideias, não são os meus significados, não é a minha esposa, não. Tudo isso é muito importante, muito bom, mas o centro da minha vida deve ser Jesus. E quem vive com Ele, para Ele, vai encontrar propósito em qualquer circunstância. Quando a gente vê esse apanhado de versículos de Paulo, eu tenho certeza de uma coisa. Eu acho que tinha uns momentos em que Paulo dizia assim: poxa Deus, eu estou preso aqui, mas eu sei que o Senhor está à frente de tudo isso. Irmãos, quando a gente lê a história de José, isso não está na Bíblia, mas sabe o que eu imagino José preso? Eu imagino às vezes ele deu um soco na parede, dizendo: mas por que eu estou aqui? Mas aí o Espírito falava assim para ele: calma, o teu Deus ainda está no controle. A ponto de no final lá de Gênesis ele dizer: vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem, para a salvação de muita gente. Então hoje, pode ser que você não entenda o porquê que você está enfrentando, mas se você buscar a centralidade de Cristo na tua vida, o Espírito Santo vai dizer: mas calma que o Pai está no controle. Tem uma geração jovem que às vezes gosta de, na gíria, dizer assim: deixa com o Pai. Você já ouviu isso? Né? Você chega no mecânico jovem, o carro está saindo fumaça, fazendo mais barulho do que um CD de reggae, né? E aí ele chega lá e ele fala: deixa com o Pai. Agora imagina Jesus, o Deus que se fez homem, habitou no nosso meio, dizendo: deixa com o Pai. E quem vive para Cristo não tem nem mesmo a morte. Lembra de Jesus pendurado naquele madeiro, no meio de dois ladrões. Imagina essa cena por um instante. Talvez, se você não conhecesse a história, você passaria por lá e iria ver aqueles três, e você diria assim: três ladrões bem feitos. Estava vendo uma cena de São Paulo, estava vendo ontem isso. Alguém filmando uma avenida de São Paulo, e uma moto de alta cilindrada parada na frente, e parou a moto e os bandidos vieram. E aí a pessoa, o casal, dava para ver que era um casal filmando: olha amor, estão roubando. E de repente desceu um policial armado, pá, matou o bandido, e a galera: isso aí. Porque assim, a gente gosta de ver o ladrão se escondido, a grande verdade é essa. Mas se a gente não conhece essa história, a gente olhar para aquelas três cruzes lá e dizer: bem feito, três ladrões. Só que eu e você conhecemos a história e sabemos que ali no meio estava o próprio Deus, que para me salvar e para te salvar, abriu mão da sua glória, se encarnou, foi humilhado, ouviu tanta coisa, tantos palavrões, tantos impropérios, sofreu na mão dos soldados romanos, colocaram uma coroa de espinhos furando a cabeça dele, apanhou fisicamente, foi pendurado ali, sentiu o peso do nosso pecado, né? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aquele que por toda a eternidade sempre esteve em comunhão com o Pai, com o Espírito Santo. E Ele fez isso por nós. E nós sabemos essa história. E sabemos também que, assim como Ele havia dito, Ele fez tudo isso para que eu e você não fôssemos mais escravos do pecado, para que tivéssemos a certeza da vida eterna. Conseguiu vislumbrar tudo isso? Eu vou te perguntar: se Deus é por nós, quem será contra? E pela graça de Jesus, as mentiras do inferno que falam contra a sua vida caem por terra. Vamos orar, vamos pedir isso para Deus.
Vamos pedir para que o Senhor nos fortaleça mais uma vez. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado pela comunhão que o Senhor, ó Pai, deseja tanto conosco. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, continua nos amando e continua trabalhando para que tenhamos mais vida, mais intimidade contigo. Nós te agradecemos, ó Pai, constrangidos pelo Teu enorme e imenso amor por todos nós aqui, ó Pai, porque o Senhor nos amou, porque decidiu nos amar. E a Tua palavra diz: ainda enquanto éramos pecadores, não tínhamos nada de bom para oferecer ao Senhor, mas o Senhor nos amou e entrou na nossa vida e nos livrou de uma vida de perdição eterna. Estaremos eternamente com o Senhor. Que o Senhor, ó Pai, nos faça sairmos daqui fortalecidos, ó Pai, com a fé viva em Cristo Jesus, sendo cheios e enchidos pelo Espírito Santo e vivendo para a glória do Senhor em todo o tempo. Que nós saiamos daqui também, ó Deus, com essa expectativa renovada de quão bom e maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Como é bom, que privilégio nós temos de fazermos parte do povo do Senhor. E que assim o Senhor restaure a alegria na mente e no coração de todos nós aqui. E que essa bênção, Deus, seja espalhada para todo o Teu povo, pelos quatro cantos do mundo. Muitos sofrem tanto. Tantos irmãos cristãos estão morrendo pelo nome de Cristo. Fortaleça-os, ó Pai. Fortaleça as igrejas, as famílias. E fortalece-nos também na nossa caminhada. Que vivamos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Nós pedimos isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção do Senhor. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão, que a beleza, que a presença e o ensino do Santo Espírito estejam sobre todos nós hoje e para todos sempre. Amém. Pode aceitar, graças a Deus, mais um momento de culto, mais uma oportunidade da gente ouvir a palavra. Tomara que a gente possa ir embora com a alegria do coração. É porque nós antes, a palavra diz, nem povo éramos, hoje nós somos povo, propriedade exclusiva do Senhor.